Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós não venhamos vacilar. Exatamente o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, com seus discípulos. Ele instruiu-os na palavra de Deus, falou para eles a verdade, mostrou para eles o cenário que estaria acontecendo, no qual eles estariam inseridos após a morte do Senhor Jesus Cristo. Ele falou das aflições que os apóstolos, que os discípulos dele e todos os demais que haviam crido no seu nome, no seu poder, todos eles iriam enfrentar lutas, perseguições e adversidades, mas o Senhor Jesus falou para eles ter bom ânimo. O Deus Todo-Poderoso que fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e que também conosco, ele fez aliança, uma nova aliança através do sangue do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. Ele nos orienta, ele nos guia, ele nos ensina através do Espírito Santo que habita em nós, para que nós não venhamos ser abalados e nem tampouco para que nós não venhamos ser enganados pelo maligno, para que nós não venhamos dar oportunidade ao inimigo de nos derrotar. O Deus poderoso que demonstrou o amor real para com a nossa vida e que através do sangue do nosso Senhor Jesus, ele trouxe para nós a reconciliação. Ele mesmo teve a iniciativa de fazer a reconciliação entre nós, os seres humanos, e ele, por intermédio da nossa fé no amado Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então, nós precisamos tomar todo cuidado, voltar os nossos corações para Deus e colocar os nossos olhos na palavra do Senhor, ter o zelo com a palavra de Deus, assim como teve o salmista. Quando nós lemos o Salmo de número 119, nós somos impactados com o zelo daquele escritor, daquele profeta, porque na verdade o Salmo de número 119, ele é um salmo que tem uma instrução valiosa, gloriosa e também profética para a nossa vida. E no zelo do salmista que escreveu o Salmo 119, ele sempre focava a palavra de Deus, o guardar a palavra de Deus em seu coração, mostrando para nós que ela, a palavra de Deus, é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para os nossos caminhos, principalmente nós que estamos presenciando aí todos os sinais que Jesus Cristo alistou como sendo um demonstrativo de que a volta dele estaria próxima. Ou seja, nós somos os que estamos presenciando os acontecimentos ditos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar para nós que a qualquer momento ele poderá voltar para executar a justiça de Deus. Ele veio a primeira vez para tirar os pecados do mundo, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a primeira vez ele veio para sofrer, ele veio para morrer, ele veio para levar sobre ele as nossas dores, ele veio para receber o castigo que era nosso, ele veio para dar a sua vida, ele veio para tirar o domínio de Satanás que estava sobre a vida da humanidade. Ele veio para dar a sua vida, derramar o seu sangue, porque Deus mesmo foi quem disse que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ele precisava derramar o seu sangue, morrendo na cruz para cumprir a exigência de Deus, que
sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Senhor Jesus cumpriu tudo isto, mas antes dele ir para o Calvário para consumar a obra a qual ele veio para realizar, ele chama os seus discípulos, ele dá instruções aos seus discípulos, chama os seus discípulos para prestar atenção, para ficarem atentos, para que eles não caíssem no laço do passarinheiro. Nós bem sabemos que apesar do diabo ser vencido, ser derrotado pelo Senhor Jesus, mas ele não desiste, ele continua agindo com o objetivo de nos tirar da presença de Deus. Então nós precisamos vigiar, resisti-lo firme na fé. E resistir de que maneira? Pautados na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, voltando os nossos corações para Deus e os nossos olhos para a palavra do Senhor, para que assim o inimigo não consiga os seus intentos contra a nossa vida, ainda mais nós que estamos aí presenciando o engano. Hoje o inimigo tem usado várias formas de engano, e uma das armas do engano que ele está utilizando é exatamente querer fazer as pessoas desmerecer a palavra de Deus, fazer as pessoas duvidar da palavra de Deus, fazer as pessoas acreditar em qualquer coisa. Elas às vezes acreditam numa religião, se tornam adeptos daquela religião e são fiéis àquela religião, mas rejeitam a Deus e rejeitam a palavra de Deus por causa do engano de Satanás. Ele sempre agiu assim e hoje ele está agindo mais ainda, porque o tempo dele ser aprisionado está aproximando. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o argumento que ele está usando agora é o argumento do engano, é o engano para tirar as pessoas do foco. Qual que é o foco? É o paraíso, é a morada de Deus, é passar a eternidade com o Senhor, é a vida eterna. Este é o nosso foco, este é o nosso objetivo, esta tem que ser a nossa meta. Se você tem uma meta para ser batida, a meta deve ser esta, de chegar até o paraíso, de alcançar o repouso eterno. Por quê? Porque só se vive uma vez. Quando nós lemos aqui em Hebreus, no capítulo de número 9 e no verso de número 27, o autor da carta aos Hebreus diz para nós o quê? Que ao homem foi dado o direito de viver, ou de morrer uma única vez, e depois disto virá o juízo. Então ao homem, ao ser humano, foi dado o direito de morrer uma única vez. Então se morre uma única vez é porque só se vive uma vez. Então só se vive uma vez e nós temos que aproveitar esta única oportunidade para garantir a nossa entrada no repouso eterno, no paraíso eterno. Então é preciso vigilância total. Por quê? O inimigo, ele está usando o engano e o ataque à palavra de Deus. Ele está atacando a palavra de Deus exatamente para tentar jogá-la no descrédito, para que as pessoas venham duvidar que ela é verídica. Mas a palavra de Deus é fiel, ela é viva, ela é eficaz, ela é fiel, e Deus zela pela palavra dele. Então nós precisamos ter este zelo com a palavra do Senhor. Nós estamos vendo nos dias atuais, o inimigo tem criado tantas artimanhas para poder tentar defraudar a palavra de Deus, fraudar a palavra de Deus e levá-la ao descrédito, que ele tem até inspirado pessoas para criar várias versões da Bíblia, Bíblia politicamente correta, Bíblia para poder satisfazer todos os segmentos, Bíblia para poder satisfazer o grupo este e aquele outro. Então
Então nós estamos vendo aí uma armação de Satanás contra a palavra de Deus, exatamente para levar as pessoas a se perderem, a duvidar que ela é fiel. A palavra de Deus é fiel e nós precisamos acreditar que é nela que nós temos a vida eterna. Só se vive uma vez. Eu friso isso para você, porque muitas pessoas, elas falam assim: eu tenho que aproveitar a vida, e o diabo está argumentando com elas: você tem que aproveitar a vida, você vive socado dentro de igreja, é Bíblia, igreja, pastores, e você está deixando de viver a vida. Só se vive uma vez, e as pessoas estão aceitando este argumento de Satanás para poder abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a presença de Deus, abandonar a palavra do Senhor. Mas eu te advirto aqui neste vídeo que de fato é isto: só se vive uma vez. Então que você fique advertido que isto é real, pode ser até um ditado popular, mas é a pura verdade. Nós só temos esta vida para nós vivermos aqui na terra e marcar a nossa entrada no reino celestial. Então é preciso tomar todo cuidado, porque a palavra de Deus está sendo atacada, mas nós bem sabemos que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor, ela permanecerá eternamente. Ela pode ser atacada de todos os lados, mas ela permanecerá eternamente, fiel e poderosa. Mas infelizmente as pessoas estão deixando de pautar as suas vidas na palavra do Senhor, esquecendo do que Jesus Cristo falou: examinai as Escrituras, porque vós credes nela ter a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim. Então tome cuidado, eu vou tomar cuidado, porque o ataque de Satanás é contra a palavra de Deus, exatamente para ver se a gente desvia do caminho do Senhor e cai no laço dele, no laço do engano. Então vamos vigiar. A respeito disto, nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou para os seus discípulos no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, nós lemos exatamente a preocupação de nosso Senhor com os seus discípulos, para que o adversário não viesse prevalecer contra eles, usando como artimanha exatamente a arma do engano. Então nós temos aqui em Marcos, no capítulo de número 13, nós lemos a partir do verso a partir do verso de número 18 assim: orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós sobre aviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Verso 28: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo
próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, esta é a preocupação, este foi o zelo do nosso Senhor Jesus Cristo com os seus apóstolos, com os seus discípulos, para que eles vigiassem. Ele está falando aqui exatamente do período da grande tribulação, um período de grande angústia sobre a face da terra, e tem muitas pessoas que estão se deixando enganar pelo maligno, achando que esta grande tribulação já aconteceu, ou que isto é apenas argumento dos pregadores, dos pastores, para manter as pessoas com medo, para manter as pessoas dentro das igrejas, para poder contribuir com dízimos e ofertas. Satanás usa todos esses tipos de argumentos exatamente para levar as pessoas a não acreditar na palavra do nosso Senhor Jesus. O texto que eu citei aqui para você, ele fala exatamente da grande tribulação, e antes dele entrar no conteúdo da grande tribulação, ele fala dos sinais que estariam acontecendo, do engano, dos rumores de guerra, do esfriar do amor, do aumento da iniquidade, e tudo isso já está aí. Em Mateus ele fala de terremotos em vários lugares, fomes, pestes. A lista é bem intensa e extensa também, né? Os acontecimentos são bem intensos, e a lista é bem intensa dos acontecimentos intensos que estão para acontecer, exatamente porque os sinais que demonstram a volta do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo nos nossos dias. E nesse texto que eu li com você hoje, mostra para nós ele dizendo que, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então é preciso vigilância, tomar cuidado. Nós somos aí o povo que temos à nossa disposição a informática, a internet, a tecnologia de ponta, e tudo isto, todo esse aparato que está à nossa disposição, ele pode ser também o instrumento que o inimigo está utilizando exatamente para levar as pessoas a duvidar que a palavra de Deus é realmente verdadeira e é digna de toda aceitação. Então nós precisamos tomar todo cuidado. Por quê? Porque aqui o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo não é amedrontar as pessoas, não é fazer drama, não é mostrar drama, não é mostrar um sermão apocalíptico, um sermão revelador do futuro, revelando o futuro, e deixar as pessoas amedrontadas e desamparadas. Não é nada disto. O objetivo do Senhor Jesus Cristo, no texto que nós acabamos de ler aqui, é mostrar exatamente aos discípulos a sua segunda vinda. Então o objetivo dele era
era deixar os seus discípulos apercebidos, atentos para a segunda vinda do Senhor Jesus. A sua primeira vinda, como eu acabei de citar para você, ele veio para tirar os pecados do mundo, mas a sua primeira vinda foi para morrer na cruz, para sofrer, para tirar o pecado do mundo. Mas já a sua segunda vinda será para executar a justiça divina, será para executar a justiça de Deus sobre a face da terra. Então nós precisamos tomar cuidado, não apenas na face da terra, mas também executar a justiça de Deus contra Satanás e o seu exército de anjos caídos que rebelaram contra Deus e criou o seu sistema maldito, fraudulento, que seduz as nações, que leva as nações a se rebelar contra Deus, que leva as nações a praticar o mal, que leva o ser humano a praticar o engano, a viver uma vida de engano. Exatamente o que está acontecendo, na verdade o que aconteceu desde o Éden, porque desde o Éden foi ele que entrou em ação para levar o primeiro casal a rebelar contra Deus. Depois, da mesma maneira, o Caim, quando Caim ficou descontente porque Deus aceitou o bem, ficou feliz, sorriu, ficou alegre, contente com a oferta do seu irmão mais novo, do Abel, quando que a oferta dele, de Caim, não foi recebida com prazer, com alegria por Deus. Por quê? Exatamente por causa do mal que já estava no coração de Caim. Assim como o mal entrou no coração da Eva e a levou à desobediência, o mal estava agora também no coração do Caim, e ele então caiu semblante, ficou de cara feia, e como se tivesse de mal do mundo, de mal de Deus e do mundo. Aí Deus olha para o Caim e fala para ele: ô Caim, por que caiu o teu semblante? Se você proceder bem, é certo que você será aceito também. Então o problema do Caim era comportamental, era pessoal, era ele, o problema era ele, não era seu irmão Abel, não era Deus, o problema era ele. Ele estava com o mal no seu coração, o mal que o diabo colocou exatamente para ele praticar o delito de matar o seu próprio irmão. E tudo isso por quê? Porque o Caim, ele matou o seu irmão porque ele desprezou a palavra de Deus, porque Deus falou para ele: o mal jaz à porta, cabe a ti dominá-lo ou então deixá-lo entrar. Então Deus mostrou para ele qual era o caminho que ele deveria seguir, como ele deveria se comportar. Falou para ele: se comportares bem, serás aceito. Então ele precisava comportar bem, e o comportar bem era comportar de acordo com a palavra de Deus, o mesmo que é dito para nós hoje: crer no Senhor Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo e amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e seguir a orientação do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Quando nós fazemos isto, nós passamos da morte para a vida. Mas o diabo, ele tem usado aí alguns argumentos fajutos, argumentos medíocres, argumentos que caem por terra na primeira análise mais aprofundado. Os argumentos que ele tem usado caem por terra, mas infelizmente, mesmo sendo argumentos infundados, argumentos que não passa pelo crivo da palavra de Deus, muitas pessoas estão dando ouvidos a ele, muitas pessoas estão caindo no engano e deixando de perseverar na fé, deixando de vigiar. Aqui, quando o Senhor Jesus, ele cita que será como um homem, né? Olha aí no verso de número 33, ele fala: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem, olha ele fazendo aqui apresentando uma parábola, falando em parábola para os discípulos ficar bem atentos. Será como um homem, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie.
Assim ele disse: portanto, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Que casa? O mundo é de Deus. Diz a palavra do Senhor no Salmo de número 24, que a de Deus é a terra e todos os que nela habitam. A terra é de Deus, o mundo é de Deus. Ele pode estar no maligno, ele pode estar sendo influenciado pelo maligno, mas o mundo é de Deus. E o que o Senhor Jesus Cristo fará quando ele voltar na sua segunda vinda, a qual Satanás procura fazer as pessoas desacreditar, procura fazer as pessoas até esquecer da segunda vinda de Jesus? Por que ele trabalha para isso? Porque a segunda vinda de Jesus será para aprisionar Satanás. A segunda vinda de Jesus será para derrotar os inimigos de Deus e para devolver o poder, o domínio, o controle de todas as coisas a Deus. Não que Deus tenha perdido o controle do mundo, de jeito nenhum. Ele não perdeu o controle de nada, mas Deus determinou que as coisas acontecessem assim, e ele deu a Jesus Cristo a autoridade para poder resolver este problema, vamos dizer assim. Qual que é o problema? É o diabo que seduz as pessoas, é o diabo que luta contra Deus, é o diabo que quis colocar o seu trono acima de Deus, é o diabo que seduziu a Eva para que ela caísse no engano, é o diabo que seduz as nações todas para que elas se rebelam contra Deus. Este é o problema, é o diabo sedutor, seduzindo as nações, seduzindo as pessoas, debilitando as nações, debilitando as pessoas para que elas não acreditem em Deus. Então este é o problema que Deus entregou nas mãos o seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus, a quem ele colocou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor. Deus entregou para ele resolver este problema, aprisionar Satanás, derrotar os inimigos de Deus, tomar das mãos do diabo o controle que ele tem exercido na sua maldade de seduzir as pessoas, de levar as pessoas a rebelar contra Deus. Então é o Senhor Jesus Cristo que vai resolver este problema. É ele que virá na sua segunda vinda exatamente para derrotar Satanás, para subjugar o diabo, para poder aprisioná-lo e para devolver o poder, o controle a Deus. Não que Deus tenha enfraquecido, nunca, não que Deus tenha perdido o controle de maneira nenhuma, mas ele quis fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas. Então ele deixou que o seu filho viesse para derrotar, ele ordenou que seu filho voltasse, e ele voltará para poder derrotar Satanás. Só que antes da volta do Senhor Jesus acontecerá o que? A grande tribulação, como o texto que nós acabamos de ler aqui. Depois desses dias, ou seja, depois da grande tribulação, ele vai voltar. Ele está dizendo aqui, nós precisamos ficar bastante atentos a respeito disso, porque no texto que nós acabamos de ler, no verso 27, ele diz: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aí ele mostra que, por parábolas, como que as pessoas devem se comportar. Então nós temos que tomar cuidado, porque tudo que nós precisamos saber para manter a nossa vida na integridade e aguardando a volta do Senhor Jesus, ele revelou para nós na palavra dele. Mas infelizmente tem muitas pessoas dando ouvido a espíritos enganadores e se tornando inimigo de Deus, como se o diabo fosse coisa do bem e tivesse alguma coisa boa para poder oferecer a eles, como os religiosos fazem. Quando nós lemos no livro do Daniel, o qual Jesus cita aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus também, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, o próprio Jesus cita, quem lê entenda. Então Daniel fala de um abominável da desolação que vai estar no lugar que ele não deveria estar, porque é no lugar santo, no local do templo, no local onde um dia o Abraão obedeceu a Deus e ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício a Deus naquele local.
Porém, lá no Monte Moriá, Deus providenciou o cordeiro que representava o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, para ser sacrificado no local de Isaac. Isto aconteceu antes que houvesse a lei de Moisés, porque na verdade Deus já tinha esse plano elaborado desde a fundação do mundo. E lá o Abraão oferece o seu filho e Deus livra o filho de Abraão, dando o cordeiro para o sacrifício no local de Isaac. Depois deste mesmo local, quando o rei Davi, quando ele não vigiou e ele fez um censo da nação de Israel, algo que Deus falou para ele não fazer, ele fez. Depois Deus manda ele escolher um castigo, porque ele havia desobedecido a Deus, e dentre os castigos que Deus mandou ele escolher, ele deveria escolher aquele que ele acreditava que seria o mais fácil de passar por ele, ou que eles poderiam sobreviver. Deus mandou ele escolher, né? Que ele fosse perseguido pelos seus inimigos, e 7 anos de fome naqueles dias, ou então que houvesse uma peste, uma pestilência que matasse muitas pessoas. Qual foi a escolha do Davi? Ele escolheu exatamente 3 dias de peste, 3 dias de morte para o povo, para a nação de Israel, por causa do pecado dele. Ele até falou: Senhor, eu pequei, então, Senhor, que o povo sendo castigado por minha causa, quem pecou foi eu. Aí o que Deus faz? Deus manda o profeta falar para ele, oferecer o sacrifício. Ele sai para poder oferecer o sacrifício, e onde é que ele vai? Ele vai exatamente no local chamado a Eira de Araúna, o local que ele compra para poder oferecer sacrifício a Deus, para parar a peste que havia matado muitas pessoas, e ainda estava matando, e ainda mataria, até que ele oferecesse o sacrifício pelo seu pecado, pela sua desobediência. Quando ele chega lá para Araúna e fala que foi ali para poder sacrificar ao Senhor, porque foi o local que Deus mandou ele oferecer o sacrifício, a Eira do Araúna é exatamente o Monte Moriá, onde um dia o Abraão havia oferecido o Isaac em sacrifício. Aí quando Araúna fala para ele: meu rei, aqui está o local, aqui está a eira, aqui está os bois, aqui está a lenha, o aparelho que está sendo usado para os bois, pega e oferece em sacrifício a Deus, é tudo teu, pode oferecer. O Davi falou: não, eu não oferecerei a Deus sacrifício que não me custe nada. Ou seja, ele comprou a eira do Araúna, e para fazer o sacrifício ele construiu um altar, e ali ele ofereceu um sacrifício que veio parar a peste que estava assolando com a nação de Israel por causa da desobediência a ele. É o mesmo local que um dia o Abraão havia oferecido ao Isaac. Este mesmo local que o Davi compra de Araúna, tempos depois, o Salomão, seu filho, constrói o templo, o primeiro templo dos judeus, exatamente lá naquela região. E depois, quando Jesus Cristo veio, quando ele nasceu, ele morreu exatamente naquela mesma região, ao lado do templo. O templo havia sido construído, destruído, reconstruído, e agora estava lá sentenciado por Jesus, porque o Senhor falou que ele seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. E ali naquele lugar, o Senhor Jesus Cristo, fora dos muros de Jerusalém, fora das ruas de Jerusalém, lá no Monte Moriá, lá no Monte do Calvário, lá no Monte da Caveira, lá no Gólgota, ele foi sacrificado, ele deu a sua vida exatamente para derrotar Satanás, e para que através do seu sangue derramado nós pudéssemos ter acesso até Deus, e temos acesso a ele. Quando Daniel, no capítulo 11, ele fala que Satanás, ele com lisonjas, ele vai perverter, ele vai enganar a muitos. Nós lemos isto em Daniel capítulo 11, no verso de número 32, o Daniel dizendo assim, que Satanás, que o anticristo, que o diabo, com lisonjas, ele vai enganar a muitas pessoas, ele vai enganar a muitos. Ele não está preocupado, não querendo que as pessoas sejam religiosas, não. Ele não está nem aí para a religião, ele não está nem aí para o ser humano. Ele quer roubar, matar e destruir, afrontar a Deus.
Ele não respeita a religião, ele não respeita ninguém, ele não respeita nem o próprio Deus. O objetivo dele é exatamente arruinar o plano de Deus, arruinar a vida das pessoas. Por isso nós precisamos vigiar. O tempo da grande tribulação será um tempo terrível, um tempo de grande perseguição, e os judeus que hoje estão lá, querendo reconstruir o templo, e vão fazer aliança com o próprio diabo, que para eles será o Messias, mas na verdade ele será o falso Messias, será o anticristo, que vai estar no lugar santo, o lugar que ele não deveria estar. Ou seja, o cenário está montado, está sendo preparado os detalhes finais para o cumprimento desta profecia, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, para derrotar Satanás, que vai enganar as pessoas. No mesmo texto de Daniel capítulo 11, onde Daniel fala que com lisonjas ele vai enganar a muitos, no verso 32, Daniel 11, 32, ele também fala, Deus mostra para ele, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte sobre a face da terra. Então, se você investir o seu tempo em conhecer a Deus, se eu investir o meu tempo em conhecer a Deus, o que espera por mim é eu vencer qualquer tribulação, ainda que eu tenha que passar por esta grande tribulação, mas se eu investir o meu tempo, gastar o meu tempo em conhecer a Deus, eu me tornarei forte. E como Jesus Cristo já garantiu, as portas do inferno não me vencerá como igreja. As portas do inferno não te vencerá como igreja. Então o que nós temos que fazer é vigiar. Para isso vigiai. O objetivo do Senhor Jesus era focar aqui a sua segunda vinda. E o meu foco tem que ser exatamente esperar o retorno do Senhor Jesus, porque é o retorno dele é que vai derrotar o nosso inimigo, é que vai derrotar a violência, é que vai derrotar a morte, que vai derrotar o inimigo que tem arruinado com as pessoas, que tem espalhado terror sobre a face da terra, porque as pessoas, ao invés de ouvir a voz de Deus, têm ouvido a voz do engano. Então que nós não venhamos dar ouvidos à voz do engano, que nós não venhamos acreditar em argumento medíocre que muitos inimigos de Deus têm feito contra a palavra de Deus, criando versões para satisfazer grupo A, grupo B e tudo quanto é tipo de coisa, quando que a palavra da verdade está sendo negligenciada. Então que você tome cuidado, eu tome cuidado, para que nós não venhamos ser enganados. Até com a Bíblia Sagrada você tem que vigiar, você tem que pegar a Bíblia e ver se aquela versão que está na sua mão é algo que tem fundamento na verdade, ela está sendo fiel, se aquela versão que você tem na sua mão, ela é fiel aos originais gregos e hebraicos, se ela é fiel à palavra dita pelos santos profetas de Deus, a começar por Moisés em Gênesis, e passou pelos profetas, passou pelos discípulos do Senhor Jesus, chegou até nós. Então você precisa tomar cuidado também com isso. Eu preciso tomar cuidado se o que eu tenho na minha mão, se o texto que eu tenho na minha mão, se a Bíblia que eu tenho na minha mão, se não é mais uma fraude do diabo, se não é mais um engano dele, com aquela boa intenção, né? das quais o inferno está cheio de pessoas que quando estavam aqui na terra eram cheias de boas intenções. Mas boas intenções não para glorificar a Deus, boas intenções para satisfazer o coração do diabo. E hoje aí está cheio de pessoas com boas intenções, mas para satisfazer o coração do diabo. Porque com Deus é fé, o que move a mão de Deus é fé. Você pode ter boas intenções, mas se você não tiver fé, se você não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, se você não crer que Ele subiu aos céus e Ele voltará, você pode ser uma pessoa bem intencionada, você pode ser politicamente correto, você pode ser uma
uma pessoa generosa, que pratica caridade, que ajuda o necessitado, mas se não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o seu futuro será arruinado. Arruinado porque será lançado no lago de fogo, onde não tem escape, lá é eternamente, lá não tem saída, porque só se vive uma vez, que você deve aproveitar a oportunidade, que eu devo aproveitar a oportunidade, agarrar essa única oportunidade que me foi dada, que é a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus, e vigiando, para que o inimigo não nos engane. Quando ele fala que será como um homem que ausentou, entregou a sua casa para os seus criados, para que eles cuidassem dela, não era para eles poder tirar um tempo de folga e deixar tudo relaxado, deixar tudo de qualquer jeito, aí correr lá, vamos arrumar tudo que o patrão está voltando. Não, é para vigiar o tempo todo, vigiai e orai, vigiai o tempo todo. Ele fala para o porteiro, ele dá ordem aqui no trecho que Jesus cita aqui, a comparação do dono da casa. O que ele faz? Ele fala que o dono da casa, ele dá ordem aos seus criados, mas ao porteiro, ele dá obrigação para cada um, mas ao porteiro, ele ordena o quê? Que ele vigie, que o porteiro vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se vem à tarde, se vem à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Então tome cuidado, o engano está tamanho na face da terra, que tem profetas aí, que estão até dizendo o dia, o ano que Jesus Cristo vai voltar. Então tome cuidado com essas coisas, porque aqui Jesus falou que ninguém sabe. É claro que hoje ele sabe. Hoje ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. Hoje ele sabe qual que é o dia da sua vinda, porque ele foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e foi dado a ele todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Hoje ele sabe. Mas qual que é o ser humano que sabe? Ninguém sabe, é tudo especulação. Então o que a palavra de Deus revelou para nós é o que está nas nossas mãos. Agora, o que nós ultrapassarmos disso aqui será especulação, será apenas o quê? Pessoas querendo prevalecer, querendo demonstrar algo, falar algo que Deus não falou. Então nós temos que tomar cuidado, porque está cheio de profetas falando até o dia que Jesus vai voltar, o ano que Jesus Cristo vai voltar. Então com isso as pessoas vão fazer um monte de coisa errada, se elas dão ouvidos a esses espíritos enganadores, que é anticristo. Porque se Jesus falou, eles vão dizer, ele ali o Cristo, ou ele está lá, não acredite, não vai atrás dessas coisas, porque ele vai enganar a muitas pessoas. Como? Se o Senhor fala aqui que ninguém sabe que hora que vem, se vem de manhã, se vem pelo amanhecer, se vem no cantar do galo, se vem à meia-noite, ninguém sabe quando que ele vai voltar. Por isso que nós devemos vigiar o tempo todo, nós devemos conservar o nosso coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, porque os sinais, o que ele deixou como demonstrativo da sua vinda estão acontecendo. É só você parar um pouquinho e fazer uma análise. Não precisa nem ser um cientista político para ver que as coisas estão caminhando exatamente para um desfecho. E que desfecho que nós temos? Em quem que nós vamos acreditar? Na palavra de Deus, e não no que o astrônomo fala, o astrólogo fala, o adivinho fala, o macumbeiro fala. Não, gente, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos acreditar na palavra de Deus, porque a palavra do astrônomo ele não pode cumprir, a palavra do macumbeiro ele não pode cumprir, a palavra do feiticeiro ele não pode cumprir, a palavra do falso profeta ele não pode cumprir, nem a minha palavra, às vezes eu falo e eu não posso cumpri-la, mas a palavra de Deus ele fala e ele cumpre. É a única palavra que se cumpre, é a de Deus, porque ele é poderoso. Ele não é igual ao homem, ele não é igual ao homem que ele não possa cumprir o que ele tem prometido. Então a única palavra verdadeira que eu tenho para respaldar a minha vida, para respaldar a minha casa, a minha família, é a de Deus. Crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo você e a sua casa. Então a única que eu tenho que me dar respaldo é essa. Ele veio ao mundo para nos dar vida. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esta é a única palavra que eu tenho que me dar garantia. Então eu preciso pensar nisto. Por quê? Porque só se vive uma vez, tá?
depois da morte, vai enfrentar o juízo. Mas o que Deus tem para nós é vida eterna, é descanso eterno, é paz e alegria eterna. Oh, coisa boa! É isso que eu espero, a volta do Senhor Jesus. Então eu não vou me distrair e não vou me deixar levar pelos enganos do maligno. Eu vou vigiar, essa é a minha tarefa. Essa é a sua tarefa, essa é a nossa tarefa. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para que nós não sejamos pegos de surpresa e com a casa bagunçada, com as coisas fora do lugar. Então vamos estar com a vida no altar do Senhor, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, as paixões carnais, mas que anda guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é perfeito. Isso é para todo aquele que nele crê. Querido Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor que tem cuidado de nós e que nos revelou a tua palavra verdadeira, que é fiel e digna de toda aceitação. Meu Deus, obrigada por esta obra perfeita, por ter nos dado o teu Filho Jesus Cristo, por ter nos dado a tua palavra, por ter nos dado o Espírito Santo e por ter nos dado, meu Deus, também um lugar com o Senhor na eternidade. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor proteja a nossa vida, para que nós não venhamos cair no engano do maligno e nem, meu Deus, nas armadilhas preparadas pelo ser humano para nos tirar do teu caminho. Que nós não venhamos dar ouvidos nem a homens fraudulentos e nem a espíritos enganadores, mas que a nossa vida esteja no altar do Senhor, que nós estejamos vigiando o tempo todo, guardando as nossas vidas na fé, na esperança e no amor eterno, e que os nossos corações não venham estremecer por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando, por causa das aflições pelas quais nós temos vivido, pois o Senhor mesmo já disse que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor mesmo o livra de todas elas. Ó meu Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, que esta pessoa seja alcançada pelo Senhor, que ela seja livre das aflições que ela está vivendo e que ela venha estar fortalecendo dia após dia na esperança eterna, aguardando a volta do Senhor Jesus, não deixando que os enganos do maligno venham afastar da presença do Senhor. Meu Deus, que os nossos corações venham estar contentes no Senhor, estarmos satisfeitos contigo, esperando a hora bendita da nossa redenção eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, enquanto esse dia não chegue, que nós tenhamos, meu Pai, consciência que nós somos do Senhor, que nós tenhamos perseverança, que nós não tenhamos nenhuma dúvida em nossos corações, e que Satanás, com lisonjas, com enganos, com falcatruas, com armações malignas, que ele não venha nos tirar do teu caminho, que ele não venha nos afastar de ti. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Repreenda Satanás, os demônios e todo o engano, em nome do Senhor Jesus, e fortalece a nossa fé, para que nós permaneçamos firmes e fortes, esperando a hora bendita do regresso do nosso Senhor Jesus. Nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que assim seja. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja e ajuda aqueles que ainda estão no engano, que eles sejam libertados do engano, se convertam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos para a tua glória e para o teu louvor. Nós te pedimos isto, ó Senhor nosso Deus, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que Deus te ampare em qualquer situação que você estiver vivendo, e que nos momentos bons você se alegre no Senhor, e nos momentos difíceis também. Um grande abraço. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, e se esta mensagem está abençoando a sua vida, que você compartilhe com outras pessoas, e vamos trabalhar pelo progresso do Evangelho, pela salvação dos que estão perdidos. Vamos trabalhar para o Senhor, e nós teremos dele
nele a nossa recompensa. Um grande abraço. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e deixe lá também o seu like. Se você não gostou, deixe também lá o seu dislike, não tem problema, tá? Isso nos ensina, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.